Pois bem, novamente, boa tarde a todas e a todos. A gente vai iniciar, né? Na verdade, uma continuação da aula de hoje, semana passada, inclusive. Tanto quem assistiu presencialmente quanto quem viu o vídeo. Viu que nós tivemos várias coisas que interpelaram o nosso caminho, né? Que foi o sinal da internet, que me boicotou com força. E a gente vai, hoje, a partir das coisas que a gente trabalhou na semana passada, né, retomar algumas coisas e acrescentar algumas ideias. Eu coloquei aí no grupo, no grupo não, no chat, o link com o material do Drive, né, que é uma lista de questões, e a minha apresentação de hoje, que na verdade é da semana passada, que eu acrescentei mais algumas coisas e a gente vai tentar fazer alguns desses links, né, a partir das ideias que a gente já começou a fazer. Então, pode ser que eu repita algumas coisas, pode ser que venham, né, algumas questõezinhas que a gente faça essa repetição, mas é mais também nessa tentativa, né, porque não dá muito para, não deu muito bem para acompanhar, foi muito, enfim, complicadíssimo. E aí eu vou pegar para a gente retomar essas questões. Vamos voltar aqui, deixa eu ver. Na semana passada, a gente começou a estudar, né? Começamos a ver as questões relacionadas à cultura brasileira a partir do prisma de dois autores. Eu mostrei para vocês alguns outros autores brasileiros, os motivos, né, as linhas de raciocínio deles, e terminou que a gente trabalhou bastante Gilberto Freire, né, a partir de um viés weberiano, a partir de uma valorização da miscigenação no Brasil, a partir de uma questão, né, de como é que surge, o porquê que surge a ideia, né, de uma democracia racial no Brasil como um carro-chefe do trabalho dele e tudo mais, como um dos pontos de vista, né? Coloquei para vocês aqui que chama essa sociologia dos anos 30, né, que é o ano que marca a fundamentação. Inclusive, eu peguei a data correta do nascimento de Gilberto Freire, gente, ele nasceu em 1900, viu? 1941, como eu tinha dito na aula, é o ano de lançamento do Casagrande Senzala, que é a obra dele, né, mais reconhecida, que foi a obra que eu trouxe para vocês, mas ele nasceu em 1900. E aí, 1930, que é esse período, né, na sociologia que vai ter esses vários autores que começam, né, obviamente não é só dos anos 30, mas os anos 30 se tornam um marco dentro desse movimento para a gente compreender esses processos e essas tentativas de interpretação do Brasil, né? Como interpretar esse país que até um tempo atrás tinha um privilégio, ele só era interpretado por esses outros grupos, né, que geralmente eram fora do país, por todas aquelas questões que a gente conversou aqui, né, mas principalmente pelos estudos, né, universitários, as faculdades estarem engatinhando ainda nesse processo aqui no Brasil. Então, a gente trouxe Florestan Fernandes como um contraponto, na verdade, às ideias de Gilberto Freire, né? Por quê? Como eu tinha colocado para você, Gilberto Freire, ele vem com essa questão do importância, né, dessa miscigenação, e ele vai ver essa miscigenação a partir de qual ponto de vista? O ponto de vista da Casa Grande. E que termina que essa é a visão que impregna, né, as demais visões e que tem questões que a gente vê até hoje. E Florestan Fernandes, ele vai e começa a analisar todas essas histórias a partir de um outro ponto de vista, né?
não mais o ponto de vista de Florestan Fernandes. O viés teórico dele é um outro viés, né, que é o viés do marxista. Opa, foi aqui. É um viés materialista do materialismo histórico. Ele vem também de um outro lugar da sociedade, né? Como eu disse, Gilberto Freire, a família de Gilberto Freire era uma família de senhores de engenho. E Florestan Fernandes era filho de uma empregada doméstica, né? Ele era filho de empregada doméstica, neto de escravos, né? Seu pai, ele não teve a presença paterna na sua vivência, era criado pela sua mãe. A sua mãe era empregada doméstica de uma família muito tradicional de São Paulo, e ele, né, vivia em condições, a gente pode dizer assim, bem difíceis, bem precárias. Então, os primeiros estudos dele, todas as coisas vieram de alguma forma muito tarde, entre aspas, se a gente pega a vida da maioria dos intelectuais. Porque Florestan Fernandes, antes dele ingressar na vida acadêmica, antes dele estudar ciências sociais, economia, fazer os mestrados, o doutorado, escrever os livros dele, ele foi engraxate, vendedor na feira, né, para poder ajudar a sua mãe a comer, né, porque ele vinha de uma realidade social muito diferente. E essa informação se torna um fato até interessante para a gente pensar, né, a análise que ele traça em relação a essa realidade. E, como eu falei, essa é uma das obras dele, né, que é a ideia da integração do negro na sociedade de classes. E, de repente, vocês podem me perguntar, professora, mas isso a gente não deveria estar falando na aula de política, né, que é o professor Glauco que trabalha com essa parte? E aí eu respondo, né, a gente poderia estar falando isso na aula de política, não tenho nenhuma dúvida, né? E faz todo o sentido, porque se trata de algo que a ciência política estuda e tudo mais. Mas é importante a gente trazer essas questões para os estudos culturais, né? Os estudos culturais em qual sentido? A gente começou a falar aqui de formação de identidade do Brasil, a gente começou a falar aqui sobre a questão dos negros no Brasil, né? E que tudo isso tem muito a ver com essa ideia da nossa cultura, a cultura que, para alguns, né? Mas aí é uma questão tanto de científica, né? Vários autores vão colocar isso, como também é uma questão, um ponto de vista do qual eu concordo, que é uma cultura racista, da qual a gente prevê, né? Que a gente vive nessa cultura. E aí entender o porquê, principalmente da negação desse racismo no Brasil. E isso tem tudo a ver com política, óbvio, afinal, todos esses movimentos são movimentos políticos, mas também com a questão cultural, que é muito forte. E aí eu trouxe para vocês algumas questões para a gente entender o porquê que Florestan Fernandes ele foi de contra a essa ideia, né? E o porquê que, por exemplo, vão haver vários autores que vão concordar na questão da chamada democracia racial no Brasil. Porque Florestan Fernandes é um desses primeiros autores que bate totalmente de contra. Ele vai dizer, não, o Brasil não é o paraíso da democracia racial, como ele é falado aqui. Mas, como eu disse, tem vários autores que vão pensar a partir disso. E um dos motivos, não estou dizendo que é só esse motivo, mas um dos motivos são essas análises históricas daqui, certo? Respondo já. A visão de Gilberto Freire, de democracia racial, serve para falsear a realidade. Eu acho que serve para muitas pessoas, né, assim, sedimentarem a sua visão. As políticas sociais foram pautadas no princípio da democracia racial, né? Muitas dessas políticas.
A nossa legislação, ela foi pautada em cima da democracia racial, né? A gente vai até retomar aqui algumas coisas que eu fui pesquisar para a gente entender um pouco mais isso, né? Por quê? Quando o Gilberto Freire e outros autores, e eu não sei se vocês lembram, no trecho da questão que eu trouxe aqui para vocês, né? Que era um turista estrangeiro que veio ao Brasil no carnaval, afirmou que nunca viu tanta convivência harmoniosa entre as diversas etnias, né? Principalmente o espetáculo do carnaval como essa questão. Qual é o ponto de vista, a partir de qual relação se traz isso? Vocês, né, sabem mais do que eu e acompanham todos esses processos e fatos históricos, né, que principalmente vêm à tona agora nos Estados Unidos. Muitas vezes, inclusive, a gente conhece muito mais isso, né, do que, às vezes, a nossa história, e isso, às vezes, é um problema, que são as questões de segregação racial dos Estados Unidos e o apartheid na África do Sul. Quando se fala, né, em questão de racismo, inicialmente, né, durante muito tempo na história do Brasil, o que é que vinha à tona? Era falar sobre a situação dos Estados Unidos e a situação da África do Sul, a partir desses dois exemplos. Eu trouxe aqui duas imagens que são imagens emblemáticas nesse movimento, que é a imagem de Martin Luther King, né, um pastor de militância pacifista que atuou no processo de segregação, né, contra a segregação e a recuperação dos direitos dos negros nos Estados Unidos. E pasmem, não sei se vocês sabiam, mas foi uma coisa que eu descobri esses dias, né? A população negra nos Estados Unidos só representa 12% de toda a população de lá. Eu sempre achei que fossem muito mais pessoas, mas é só, entre aspas, claro, 12%, né? E olhe quantas mobilizações e quantas coisas cabem. É algo que se torna interessante para a gente pensar também na nossa questão. E uma outra imagem, que é uma passeata por um movimento que aconteceu durante o apartheid, que era Mandela Freedom, né? Nelson Mandela, que foi o líder, um dos líderes, né, uma das pessoas principais, que depois, inclusive, se torna presidente da África do Sul, que luta pelo fim do apartheid. O que esses dois regimes eles tinham em comum, né? A África do Sul é um país do continente africano, portanto, de maioria negra, porém de colonização inglesa. E das ironias da história, né? Muitas vezes a gente está vendo, e é algo bem... A gente fica se perguntando, assim, que parece tão absurdo, né? Mas o processo colonizador é bem isso, basta a gente até lembrar da nossa história de colonização, que é a questão de quando os ingleses chegaram lá, eles implantaram uma política chamada uma política de apartheid. Ou seja, haviam leis que determinavam lugares. E aí, gente, quando eu falo lugares, não é só lugares físicos, por exemplo, escolas, hospitais, mas também questões muito simbólicas, né? Lugares para negros e lugares para brancos. Qual é a grande ironia? É que a grande maioria do país era negra, né? Porém, houve um regime de leis, ou seja, era algo que era garantido pela lei, né? Que negros não podiam entrar em ônibus e sentar nos bancos da frente, por exemplo, por uma lei. Que negros não podiam frequentar determinadas escolas. Por quê? Porque tinha uma lei. Que o negro não tinha poder de escolha, assim como, né, os brancos. Por quê? Por causa de uma lei. Então, você tinha uma legislação, existia um aparato estatal que era declaradamente segregatório, né? Prestar bem atenção nesse aspecto. Assim como aconteceu também nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não é um país, como eu disse, de maioria negra, não é um país, né, que tem naturalmente negro, ou seja, os negros dos Estados Unidos, assim como os negros do Brasil, eles foram trazidos na condição de escravos.
houve a abolição da escravidão, né? Esses negros, eles estavam, né, principalmente na região sul dos Estados Unidos, onde foram implantadas, né, os lugares de monocultura e, enfim, todas essas questões históricas que a gente já estava vendo. Tem vários filmes que tratam disso, 12 anos de escravidão, que trata, né, bem específico desse processo da questão da chegada dos negros e tudo mais, e outros filmes que a gente pode até indicar aqui, tem filmes bem interessantes, que são desse pós, que é da época da segregação, como, por exemplo, O Mordomo da Casa Branca, Histórias Cruzadas, Estrelas Além do Tempo. Todos esses, gente, são produções cinematográficas maravilhosas que servem muito bem para a gente entender a questão dos Estados Unidos e a segregação racial. Tem muita produção cinematográfica sobre isso. E lá também haviam leis, ou seja, o Estado, né, a política declaradamente, a gente poderia dizer, era racista. Em qual sentido? Lugares para brancos, lugares para negros. Os negros não tinham direito de voto, os negros não podiam adentrar determinados espaços, etc, etc, etc. E a partir dessa condição, né, se dizia que os Estados Unidos, né, se diz, os Estados Unidos e a África do Sul são estados de políticas racistas. E os estudiosos dessas áreas, os estudiosos culturais e todos, né, desses que trabalhavam com esse processo, diziam: o Brasil, né, até um determinado ponto da história, óbvio, o Brasil, então, não se constitui como um estado racista. Corra, né? Eu não terminei de assistir, eu acho, mas eu comecei. Tem vários, tem sobre os times da época, né? Assim, Netflix bomba, tem um monte, são ótimas dicas, né, para o cinema para a gente espairecer. E esses estudiosos diziam, então, ó, na África do Sul você tinha uma constituição que determinava esses aspectos segregatórios, né? A lei determinava aspectos segregatórios. Na África do Sul, nos Estados Unidos, a situação era a mesma. Mas no Brasil, não, no Brasil isso não existe. Ou seja, aqui não existe nenhum problema, né, entre brancos e negros. Existem questões econômicas, mas questões econômicas são diferentes de questões de raça, questões de cor, né, como são determinadas. E a partir disso é levantada a ideia de que, sim, aqui no Brasil nós temos uma democracia racial, porque nós nunca tivemos leis, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa, né, pós libertação dos escravos, né, porque antes da Lei Áurea, por exemplo, a lei já determinava negro, escravo, né? Mas após a libertação dos escravos, como foi que essa coisa das constituições, né? Se tinha alguma lei que falava abertamente desse processo. E é bem interessante, porque desde a libertação dos escravos, as constituições brasileiras, nenhuma delas tratam diretamente, né, disso. Todas elas dizem que todas as pessoas, independente de credo, de cor, né, de condição, têm direitos iguais. Todos são iguais perante a lei. E é a partir daí que a gente começa a ver essas questões, né? Que respondem um pouco do que Larissa tinha falado, né? Essa ideia que todos são iguais perante a lei é uma ideia de democracia racial, né? Só que, como diz o outro, na letra da lei é bem bonito, né? A gente vai saber, e aí vocês, né, que na prática isso funciona de uma forma diferente, né? Que a libertação dos escravos no Brasil, todas aquelas questões que vocês já conhecem. A libertação dos escravos no Brasil vem, né, como um fato que é bem complicado, porque essa libertação não garantiu integração social, né? Que essa miscigenação que o Brasil tem não garante, né, todos esses aspectos. Então,
Depois eu fui ver, né, quais seriam as leis que mais se aproximariam de um cunho racista, a gente pode assim dizer, abertamente. E aí eu vi 3. A primeira era a criminalização da capoeira, que durante muito tempo, né, a capoeira era considerada crime. Por quê? Porque era coisa de preto, né? Depois, existia uma lei que determinava que pessoas negras não podiam jogar nos times de futebol. Um outro fato, inclusive não sabia, descobri hoje. E um outro fato também, que esse eu tinha mais ou menos noção por causa de uma figura histórica, né, que a gente conhece, da revolta da Chibata, que é que na Marinha havia uma lei que determinava que pessoas negras não podiam ascender a altos cargos da Marinha. Não podiam seguir na carreira militar, eles só podiam chegar até um determinado até uma determinada patente, né? A gente pode assim dizer. E aí me lembra muito a história da revolta da Chibata, né? Que tem isso como uma das questões, desses aspectos que estão colocados. Então, assim, no Brasil você sempre teve legislações, você sempre teve esses aspectos que remetem, né, a essa questão de uma democracia racial. Todos são iguais perante a lei, mas a gente vai ver que na prática a questão é um pouquinho diferente. O discurso que me lembra uma passagem do Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, né, que ela escreve um diário, e inicialmente, inclusive, ela não ia nem conseguir publicar, né, exatamente porque ela era negra, né, tentou a editora, enfim, foi muito... A história de Carolina de Jesus é uma história, gente, que é muito interessante a gente ver, né, e conhecer, e entender que ela, por exemplo, ela é autora brasileira, né, que foi vendida, traduzida lá, mais vendida lá fora, né, por incrível que pareça, e muitas vezes os brasileiros não a conhecem, né. Então, assim, é exatamente sobre esse pretexto da democracia racial o que é que vai acontecer. Essas legislações elas vão se organizar e vão se dizer, não, aqui não é igual aos Estados Unidos nem à África do Sul. Ou seja, nós vivemos sim sobre, né, um processo de democracia racial. E tudo isso também pensado, né, a partir daquela ideia, mas aqui todo mundo é misturado, né? Se coloca que essas misturas que existiram, né, entre brancos e negros e indígenas, seja eles de quais condições eles deram, né, que tem aquelas misturas que a gente conhece, como a ideia do mameluco, da mulata, né, do cafuso, lembrando sempre, né, que ironia a ideia desse nome de mulata, né, mulata ou mulato, que é a questão do branco com o negro, que vem da ideia de mula, né, aquele que carrega, então é uma questão bem complicada, mas vinha muito, por exemplo, do que acontecia nas casas grandes, né, das relações não consentidas entre os brancos e as mulheres negras, né, e que nasciam esses filhos, e esses filhos eles não eram reconhecidos pelos senhores, né, ao contrário. Então, eles eram levados e era também força de trabalho. Então, sobre esse pretexto da miscigenação, é sempre essa ideia, né? Eles se misturaram, eles eram sempre bons amigos, bons vizinhos, tinham ótimos relacionamentos. Então, esse processo, essa miscigenação, ela vem disso, né? Dessa questão. Então, como é que a gente vai falar, né, que aqui não é uma democracia racial, aqui as pessoas elas se envolveram, elas construíram famílias juntas, né? A gente fica com essa coisa, né? Todo mundo é muito misturado. E a partir disso, né, vai se dizer que essas pessoas elas sempre tiveram um bom relacionamento. Então, e essa característica do relacionamento, que é essa ideia da boa vizinhança, desse brasileiro como um brasileiro muito cordial, muito pacífico, isso é um aspecto cultural muito forte, porque é um aspecto que remete à questão do comportamento, né? Então, se a gente for ver, em vários momentos isso vai estar colocado, e isso tem uma ligação com o passado colonial. Essa ideia de Brasil colônia, onde chegam pessoas de vários lugares, e essas pessoas elas se misturam, e ao se misturarem, né, elas dão origem
a essa nova cultura, né, essa ideia, né, do Brasil. Inclusive, eu estou pensando aqui, eu acho que a gente vai pegar uma outra questão que na próxima aula para trabalhar os aspectos da cordialidade brasileira, né? Porque vão ter vários autores que vão trabalhar sobre isso e que essas análises fazem parte das questões culturais. Então, essa ideia, né, que é essa ideia de miscigenação, ela está intimamente ligada a essas questões culturais, porque dizem respeito a essa ideia de comportamento. E aí essa ideia de comportamento, portanto, uma ideia cultural. Muito, muito, muito forte mesmo. Então, é a ideia que, por exemplo, não existe preconceito racial no Brasil. E esse preconceito, mas se a gente for pensar, esse preconceito, como é que ele vem para a gente? É um preconceito que ele vem travestido. Por que travestido? Porque ele se camufla de uma piada, né? De uma forma, de uma ideia que no Brasil a gente diz que tem cara, né? A riqueza tem cara, a pobreza tem cara. E eu peguei esse trechozinho aqui, que foi um fato que aconteceu aqui, inclusive em Natal, né? De uma jornalista chamada Micheline Borges, que ao relatar, né, ela expôs nas redes sociais a opinião dela sobre essas questões, né, bem interessante, porque aí vem muito discurso do que a gente tem escutado esses dias, mas é uma questão de liberdade de expressão, né, sobre quando houve não sei se vocês lembram, mas houve um tempo uma política de governo chamada Mais Médicos, onde, para reforçar o sistema de saúde do Brasil, trouxeram médicos cubanos, né? Lá em Cuba, a medicina é uma profissão que não tem cara, como aqui no Brasil, porque se a gente for pensar aqui, a medicina tem cara, né? A medicina é um povo que a gente chama, é um povo bonito, é um povo apresentado, né? Por quê? Porque as universidades e as faculdades de medicina, elas são ocupadas, assim, em grande maioria, né, por essas elites, e a elite brasileira, ela tem uma cara, a gente não pode, né, desmentir essa ideia. Por isso que é tão importante, né, trabalhar, investir em ocupar esses espaços, né, que eles devem ser ocupados, né, para que ele seja múltiplo, assim como o Brasil é múltiplo. Né? E aí, essa Micheline Borges, ela falou, né, que me perdoe se for preconceito, mas essas médicas cubanas têm uma cara de empregada doméstica. Será que são médicas mesmo? Aff, que terrível. Médico geralmente tem postura, tem cara de médico, se impõe a partir da aparência. A coitada da nossa população. Será que eles entendem de dengue e febre amarela? Deus proteja o nosso povo. Né? E ainda numa outra postagem ela colocou, gente, eu penso assim, me perdoe se vocês não pensam igual a mim, paciência, né? KKKK. Aparência conta sim. Se eu chegar numa consulta e encontrar um médico com cara de acabado, ou no escritório da advocacia, o advogado mal vestido, vou embora. O mesmo acontece no restaurante. Você primeiro come com os olhos para depois comer com a boca. A aparência do prato é tudo. Né? E nessa fala aqui de Micheline, tem várias coisas, né, que a gente pode colocar. E a gente vai, meu Deus, que absurdo, né? Essa posição e tudo mais. Mas é um pouco do que muitas pessoas pensam, né? Se olha estranho. Por quê? Porque a gente está acostumado, né, com uma pessoa negra que limpa o chão, não que ocupa um cargo de gestão. Né? Basta a gente pensar nos nossos espaços, como é que isso se organiza. E aí, vários desses fatos vêm a corroborar com essa ideia. A ideia, né, que colocada por Florestan Fernandes, que não, o Brasil não é o paraíso da democracia racial. Se o Brasil fosse o paraíso da democracia racial, né, médico não teria cara de empregado doméstico, né? Nem empregado doméstico teria uma cara. Mas aqui tudo, né, faz parte dessa questão muito bem determinada.
o conceito de negro é ableísmo, como se não fosse capaz de exercer uma determinada função. Sim, isso tem uma lógica muito bem atrelada ao que a gente conversou na semana passada sobre a perspectiva evolucionista, né? Quem é que se aproxima dos bem capacitados? Quem é que se aproxima dessas pessoas, né? São exatamente quem está no topo da evolução. Quem são? Quem é esse topo da evolução? São essas pessoas brancas, né, que mais se aproximam dos caracteres europeus. E aí isso é uma característica que vale a pena a gente ver. Então, a partir disso eu trouxe só essa questão para a gente recontextualizar, né, que ele vai dizer, só faltando aqui uns acentozinhos. Na ânsia de prevenir tensões raciais hipotéticas e de assegurar uma via eficaz para a integração gradativa da população de cor, fecharam-se todas as portas que poderiam colocar o negro e o mulato na área dos benefícios diretos do processo de democratização dos direitos e garantias sociais. Pois a patente e a lógica desse padrão histórico de justiça social, em nome de uma igualdade perfeita no futuro, acorrentavam-se o homem de cor aos grilhões invisíveis de seu passado, a uma condição subhumana de existência e a uma disfarçada servidão eterna. É um trecho daquele livro que eu mostrei para vocês de Florestan Fernandes, né, que ele vai falar dessas tensões raciais, né, e dessa ideia de integração do negro na sociedade. E aí o porquê que é diferente da gente falar, né, que quando a gente repete que essa ideia de que o negro, quando ele foi liberto da escravidão, acabaram-se os problemas, né? Mas pensar que não houve integração social, não houve políticas de reintegração dessas pessoas na sociedade. Inclusive, muitos deles continuaram a trabalhar em condições análogas à escravidão, porque não tinham outra possibilidade, né? O escravo é aquele que nada tem, né? Nem a roupa do corpo dele pertence. E aí, se ele nada tem, um dia chegaram para ele e disseram, agora você está livre. Pronto, tchau, vai embora. Mas se você nunca teve a oportunidade de construir nada, né? Você não tem, você parte de um lugar que não tem nada. Essas pessoas têm mesmo condição, né, de viver lá fora em condições iguais, se elas não têm uma casa, se nem a roupa do corpo delas pertence, né? Então, é para a gente pensar. O trecho acima, do sociólogo Florestan Fernandes, expõe a lógica das relações sociais no período de consolidação da ordem social competitiva no Brasil. O processo de integração gradativa, né, entre aspas, do negro à sociedade de classes, refere-se a uma sociedade baseada na... Qual alternativa que vocês acham? Deixa eu voltar para lá. Integração gradativa do negro na sociedade de classes refere a uma sociedade baseada A, igualdade racial, B, democracia racial, C, racismo institucional, D, preconceito de marca, E, mito da democracia racial. Perfeito. O mito da democracia racial, que é a questão, né, que a gente vem conversando, esse ponto de vista, né, do Florestan Fernandes. Seguimos, então, com uma outra questão, né, que eu trouxe, que vai ter uma relação e que a gente vai ver um ponto de vista e vai conhecer mais dois autores. Como eu disse, esses processos eles vão estar intimamente ligados, né? E o porquê falar dessas questões relacionadas às questões culturais, né? Porque tudo isso está intimamente ligado. A cultura, como eu venho reafirmando para vocês desde a nossa primeira aula, né? Cultura não é sair dançando, não é apenas, né, sair dançando com roupinha de São João no meio da rua, né? Isso não é a cultura. Cultura tem várias questões relacionadas,
né? Tem uma lógica de política, uma lógica econômica, uma lógica de comportamento, uma lógica de ocupação de espaços, né? Que vai muito mais além. E aí eu tenho essa questão aqui, que ela traz o trecho de uma música, de uma banda que eu adoro, de um compositor que já não está mais entre nós, mas não deixa de ser grande, chamado Chico Sainz, né? É uma música chamada A Cidade, de um álbum chamado Da Lama ao Caos, e é um fragmentozinho dela. A gente não vai conseguir escutar agora, mas depois eu recomendo, porque Nação Zumbi é vida. E ela diz assim, né? A música se chama A Cidade, e a situação sempre mais ou menos. Sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. É uma música bem interessante, né? Vem, só para contextualizar, né? Caso um dia vocês... O Nação Zumbi é uma banda pernambucana, e eles vêm de um movimento muito interessante chamado o movimento Mangue Tal, né? Que é pessoas que começam a cantar e a ver a cidade a partir de uma perspectiva bem diferente. Eles têm um ritmo bem bem contagiante, assim, vale a pena depois, deem uma olhada, uma sacada lá nos álbuns deles, tem bastante material. E Chico Sainz foi o fundador, né, dessa banda, ele faleceu já, mas a banda ainda existe, Nação Zumbi ainda existe, tocado por outros integrantes que viveram com o Chico, e ele tinha um viés crítico muito grande, né? Quando ele vai dizer que é sempre uns com mais e outros com menos. A cidade, ela não para, a cidade, ela só cresce, né? Basta a gente pensar nas nossas cidades, com essa ideia, o de cima sobe e o de baixo desce. E hoje é engraçado porque teve uma banda de axé há um tempo atrás, nem existe mais, chamada As Meninas, e elas têm uma coisa que elas falava exatamente isso, né? E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. A diferença é que ela tinha um ritmozinho, né, dançante de axé, que ficou mais conhecido, e um refrãozinho bem pegajoso que se chamava bom, xibom, xibom, bom, bom. Não me perguntem o porquê, eu não sei, mas tinha esse refrão aí é bem semelhante a essa ideia. E a pergunta que é feita sobre essa música é a seguinte: a letra da canção do início dos anos 90 destaca uma questão presente nos centros urbanos brasileiros, que se refere a déficit no transporte público, B, estagnação no setor terciário, C, controle das taxas de natalidade, D, elevação dos índices de criminalidade, E, desigualdade na distribuição de renda. Que alternativa, assim de cara, Arthur, você nem disfarça, né? É amor de mar, meu Deus do céu. Bem-vindo, Leonário Gilmara, que eu tinha visto aqui. A alternativa é, perfeito. Ela é bem na cara, né? Uma dessas questões mais escrachadas, mais fáceis, mas foi exatamente por ela que eu trouxe, para a gente poder trabalhar aqui um dos autores que vai discutir essa questão no Brasil. Esse autor se chama Celso Furtado. Celso Furtado, ele faleceu relativamente há pouco tempo, né? No ano de 2004, e ele foi um dos estudiosos que se debruçou sobre as questões da formação econômica do Brasil. Por que ele foi se debruçar sobre isso, né? Porque ele vai compreender, né, quando se começa a perguntar, né, querer compreender o porquê que a gente ficava sempre dizendo, mas o Brasil é um país tão rico, o Brasil tem tantas coisas, tantos patrimônios, e o porquê que a gente continua na condição de um país subdesenvolvido, né? Por que as pessoas ainda são tão pobres? Por que a gente tem tantos problemas sociais, né? E que isso vem à tona, principalmente quando a gente vem pensar nisso.
E uma das principais questões que estão atreladas a isso, que é a motivação que Celso Furtado vai dar, é a questão o abismo, né? Não é, a gente pode até ir um pouco mais além. Não é nem a desigualdade numa distribuição de renda, mas é um verdadeiro abismo social. E até escutando essa coisa do abismo social, eu tá desculpada. Eu lembrei de uma fala de Emicida esses dias, né? Aquele rapper, que ele fala que se existe uma coisa, né, que veio à tona nesses dias de distanciamento social, quarentena, enfim, Covid, todas as coisas que a gente está vivendo agora, é que esse abismo social, ele é um fator que ele vem ainda mais à tona quando a gente pensa nisso. Basta pensar numa coisa bem simples, né? Quem é que pode e quem não pode fazer distanciamento social no Brasil? Então, Celso Furtado, em 1950, ele estava falando dessa questão. E ele já apontava que essa desigualdade social, esse abismo social que existe, é uma das coisas que amplia ainda mais e, né, assim, é algo que vai se potencializando e principalmente que é o que é uma das principais coisas que faz com que o país, né, o nosso país, não consiga ser um país desenvolvido. Ele vai dizer que enquanto houver ricos muito ricos e pobres muito pobres, é impossível que a gente alcance o desenvolvimento. E aí eu trouxe, né, tá aqui a fotinha dele, ele vai trabalhar nisso nesse livro chamado Formação Econômica do Brasil, que está disponível, eu acho, em vários lugares. E aí eu aproveitei e trouxe aqui essa matéria do El País, que foi lançada, na verdade, acho que tem nem um ano, que foi a partir dos dados de uma pesquisa feita pelo IPEA, né, que é um instituto de pesquisa econômica aqui no Brasil, que diz que 10% dos ricos no Brasil contribuem para mais, né, mais da metade da desigualdade. 5% dessas pessoas, né, consideradas realmente ricas, então assim, 5%, gente, é pouca gente mesmo, né, correspondem a 45% da riqueza do Brasil. Então, é uma desigualdade que ela é realmente abissal, né? Essa aproximação, ela se torna quase que impossível diante desse contexto. Então, assim, tem essa ideia de subdesenvolvimento, né, de lugar do Brasil na cadeia econômica, na divisão internacional do trabalho, né, e todas essas coisas, termina que ela continua se reproduzindo a partir do momento que se reproduzem essas desigualdades sociais. Professor, mas que danado você está falando, né? Isso a gente não deveria estar vendo na aula do professor Glauco de política. Gente, se vocês forem perceber e analisar bem direitinho com todas essas coisas que a gente tem visto, né, sobre miscigenação, sobre essas questões, tudo isso está intimamente ligado, né? Na verdade, mais ligado do que a gente imagina. Esses processos econômicos fazem parte também dos processos culturais, né? E aí, para isso, eu trouxe até um outro autor, que eu também gosto muito de trabalhar com ele, que esse é nosso conterrâneo, Gessé de Souza, que ele fala de uma coisa que é muito interessante, que ele diz que no Brasil nós naturalizamos as desigualdades sociais, né? Como assim a gente naturalizou as desigualdades sociais? A gente não se indigna diante dessa situação, que existem ricos muito ricos e pobres muito pobres. A gente nasceu imerso nesse processo, né? E a gente vai sempre dizer, se a pessoa é rica, se ela está naquela condição, é porque ela mereceu. E se a pessoa é pobre, ela está nessa outra condição, é porque ela também mereceu, né? Ela não fez por onde. Um político bem semelhante a umas ideias aí, que eu não sei se você já... A gente está cansando.
A partir dessa questão que a gente, né, vive dizendo, e que isso vem à tona, como eu disse mais uma vez, essa matéria eu retirei, foi feita ontem pelo G1, né? Uma pesquisa que vai se iniciar no Brasil, analisando os aspectos sociais da pandemia nos estados brasileiros. Por quê? Porque se sabe que os impactos da doença, os impactos do Covid, eles não vêm de forma igual para todos os brasileiros. Então, aquela história que está todo mundo no mesmo barco, não é, né? Se todo mundo tivesse no mesmo barco, eu acho que a gente estaria numa situação bem diferente. Então, pensem, uma coisa que a gente começou a ver lá atrás, né, como um processo dito de democracia racial, em que todos são iguais perante a lei, né? E que essa pobreza no Brasil, de acordo com o ponto de vista de alguns autores, é que ela não tem cor, né? Ela é miscigenada, então o problema do Brasil ela não é um problema de cor, né? E a gente vai ver a partir de Flora Jean Fernandes que ela tem sim uma lógica de cor muito forte, que tudo isso está ligado com uma questão social, né? E econômica muito forte, vai desaguar agora. Por quê? Quem são a maioria das pessoas que tem dificuldade a acesso das políticas públicas no Brasil? Quem são essas pessoas? Será que isso não tem? Será que isso verdadeiramente a gente não tem um rosto, né? A letra da música Clack Clack Game, sai da frente, gente. Bala perdida é igual a cadeia. A dor ardente. Me disseram, o sol nasce para todos. Para quem será que quer dizer? É exatamente isso, né? Você tem uma ideia implantada, imaginem, né? Gilberto Freire escreve o livro mais ali em meados da década de 30, falando desse processo de uma democracia racial em que todos seriam iguais perante essa lei. Todas as constituições reproduzem isso. A gente escuta esse discurso reproduzido em vários momentos. E aí a gente vai dizer que não existe racismo no Brasil, que aqui todas as pessoas elas se tratam iguais. Não, mas foi só uma piada. Ele não quis dizer isso, ele não falou por mal, ele não maldou, né? Como a gente escuta em vários momentos. E aí é quando a gente vai realmente se perguntar, né? Esse sol realmente nasceu para todos? E quantas coisas que a gente pode nomear que seja esse sol, né, Arthur? Esse sol pode ser política, né? As políticas públicas, o acesso, né? As questões. A gente pode pensar a partir, por exemplo, do nosso ponto de vista, a questão do ensino, por exemplo. Né? Quem são as pessoas que estão podendo ter pleno acesso ao chamado ensino remoto, que tem um computador em casa, que tem uma ótima internet, que tem um ambiente de estudo, né? Enfim, todas essas questões. Então, assim, muitas vezes, obviamente vão haver várias questões, né? Se a gente fosse problematizar aqui, seriam muitas dessas coisas. Mas eu só queria que vocês entendessem como esses processos são processos que estão extremamente interligados, né? A questão econômica, ela não está desgarrada, né, de uma questão de raça, né, que não está desgarrada a um comportamento político. Né? E aí é muito interessante pensar, principalmente sobre esse ponto de vista de Gessé de Souza, né, dessa naturalização das desigualdades. Se eu naturalizo as desigualdades, eu não tenho nenhum desejo de modificar nenhuma delas. Por quê? Porque aquilo não me pertence. Se isso não me pertence, eu deixo para lá. Isso é problema de outra pessoa. Ou então eu me acomodo na minha condição. Né? Eu me acomodo e daí, pode viver. A gente é igual a música, né, Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Gabriela. Não vou mudar, tá aí, né, nessa questão. E é tudo muito natural. E são ideias que vão o quê? Se reproduzindo. A partir de uma questão de acomodação mesmo. Né? Então,
é interessante que a gente pense, né, essas questões da cultura brasileira a partir de vários processos, a partir de várias questões, mas esses autores, né, que foram os autores que eu escolhi trazer para vocês, como eu disse, existem vários outros, né, tem autores contemporâneos muito, muito interessantes, que a gente pode ver, inclusive agora, como eu disse, né, esse assunto que a gente está discutindo, ele está bem na crista da onda. Então, se ele está na crista da onda, tem vários materiais que estão circulando, vários autores que têm. Estou só voltando aqui para ver se tem alguma outra coisa que eu esqueci, mas eu acho que não, né? A partir dessa coisa, e hoje eu, inclusive, consegui terminar num tempo plausível. E aí, gente, eu queria que vocês, né, pensassem como esses processos, na verdade, eles estão todos encadeados, né? Eles não são questões separadas, eles não são cada um no seu quadrado, né? É ao contrário, são questões que elas estão interligadas, né, e podem ser pensadas a partir disso. Então, essa ideia, a relação com o público, as questões que a gente pode pensar, né, sobre esse lugar do Brasil dentro da cadeia produtiva, por que a gente ainda continua reproduzindo, né, esse discurso e essa questão subdesenvolvida. Então, enquanto não houver, por exemplo, diminuição da desigualdade de renda no Brasil, a gente nunca vai poder ser um país desenvolvido, né, porque esse abismo, ele, na verdade, ele acentua, né, todas essas questões. Então, a gente viu para essa aula, olha aí, isso é de sabotagem também, Arthur? A gente viu Gilberto Freire como um desses pontos de vista, a gente viu Florestan Fernandes, a gente viu Celso Furtado, e a gente viu também Gessé de Souza, né? Como eu disse, existem outros autores que analisam essa conjuntura e essas questões de formação de identidade no Brasil, né, e tudo mais. Alguns vão ser mais pelo ponto de vista racial, outros por uma questão mais econômica, outros por uma questão mais política, outros a partir de outras manifestações que a gente vai ver aqui, né? Mas eles têm esses pontos de interseção. E é muito interessante, né? Porque aí a gente retoma que todos esses pontos de vista que se tem, né? Que essas análises que são feitas do Brasil, né? Pela academia, pelas universidades, todas elas têm uma raiz em comum, que é levar em conta o passado colonial do Brasil, né? Quais são os efeitos que o Brasil, enquanto colônia, tem, né, nesse desenvolvimento até hoje? São inúmeros. E como eu disse, os pontos de vista, gente, eles são distintos, certo? Eles não são pontos de vista iguais. Nem todos analisam sobre essa mesma perspectiva. Vocês viram hoje, né, na verdade, da semana passada para cá, né, como, por exemplo, você tem esses dois autores, Gilberto Freire e Florestan Fernandes, que estão em dois pontos de análise totalmente diferentes. Então, hoje a gente conseguiu terminar o tempo, né? Estou orgulhosa de tudo isso. Tem dúvidas? Tem alguma questão? Mais alguma questão que vocês queiram trazer? Ficou claro? Me digam alguma coisa. Sim. Hoje nós tivemos indicações musicais. Hoje a gente teve Sabotagem, a gente teve Nação Zumbi, teve indicação literária de Carolina de Jesus, do Quarto de Despejo, teve, que mais? Teve indicação de filme com Corra, mas vocês podem procurar também outros desses materiais, vocês vão ver como são bem interessantes e ricos. Eu vou ver se a gente consegue, próxima semana, fazer a oficina de redação novamente, vou conversar com o Pedro. Se não for nessa semana, a gente faz na outra, né? Fazer uma oficina de redação aí para a gente esquentar. E aí eu pego e depois lanço para a gente discutir. Já tem várias sugestões de tema, na verdade, né? Porque teve as temas da semana passada e teve muito tema legal.
Então, a gente pode escolher a partir deles. Agradeço novamente pela participação, pela presença de vocês. Sim, todo sábado é um aprendizado, né? A gente aprende juntos, saímos mais sensíveis juntos desse processo e acho que é bem interessante, né? Para a gente poder também compreender, para vocês verem, né? A gente começou na abolição da escravidão e nas consequências, a gente terminou agora na pandemia, para vocês verem, né? Como é que as coisas funcionam. É uma coisa legal, que bom que vocês tiveram. Vamos tirar uma foto? Você tá afim de... Deixa eu ver aqui como é que eu faço para poder... Deixa eu olhar aqui, ó. Deixa eu botar o Léo. Olha aí. Esse homem é desenrolado mesmo, viu? Por que... Gente, eu não tô aparecendo. A gente vai colocar. Ele tá todo, Leonardo. Você tá vendo aí que a pessoa dessa não tem a coisa. Eu vou tirar daqui do celular só para... Vai colocar, porque Arthur hoje se empolgou. E essa semana ela acordou cedo para assistir a aula para assistir o coisa de 10 horas. Olha aí, ó, tá vendo? Leonara, vai, essa pessoa que não liga a câmera. Espera aí. Deixa eu... Rapidinho, eu vou buscar aqui um negócio, só um pouquinho. Apareceu. Ele fica tendo cada ideia maluca, que dá raiva. Então, não sai, não passe não agora. Ali, ó. Isso. A avó tá aparecendo tudo. Tá? Prontinho! Gente, um beijo. Bom fim de semana para vocês, viu? Até a próxima semana. Fiquem bem, fiquem em casa, viu? Estou com saudade de todos e todas. Um cheiro, Beijo. professor.